Fala pessoal, bem-vindos ao canal da Análise Técnica e cá estou eu para passar para vocês as últimas informações mais relevantes aqui para o mercado de criptomoedas. E bem, como de costume, começando aqui então nossa análise com o comportamento de preço do Bitcoin, aqui no tempo gráfico de 4 horas, podemos perceber que após um price action ascendente ter se formado para o ativo nos últimos dias, ele acabou encontrando aqui uma grande concentração de oferta próxima aqui a essa faixa de negociações de 48.514 dólares, formando então um price action descendente após justamente chegar nessa mesma faixa de negociações. E no caso aqui, pessoal, podemos perceber que essa mesma baixa está nesse momento testando a linha de média móvel de 20 períodos e, como sabemos aqui, essa linha de média móvel pode ser sim um potencial ponto de suporte para o comportamento de preço. Então aqui uma boa operação comprada também poderia ser aberta próxima a essa região de linha de média móvel. E além disso, podemos perceber aqui também justamente uma formação técnica muito semelhante com o padrão de bandeira. E como justamente esse padrão técnico é um padrão que indica a continuação da tendência que estava acontecendo anteriormente, caso então o comportamento de preço acabe rompendo para cima desse padrão técnico, uma outra excelente oportunidade de compra pode acontecer para esse ativo no tempo gráfico de 4 horas. Porém aqui, pessoal, também é bastante importante destacar para vocês que nós podemos perceber, além de um price action descendente, um momentum também descendente apontado aqui pelo índice de força relativa, pelo qual podemos notar aqui uma formação técnica de topos e fundos descendentes. E isso então caracterizaria uma tendência de baixa em andamento e um pessimismo maior para o mercado no tempo gráfico analisado. Dessa forma, para as pessoas que estão observando isso no tempo gráfico de 4 horas, é bem prudente e bem recomendável aqui que, caso você queira de fato abrir uma posição comprada com esse ativo, que você não entre aqui de mão cheia. Isso porque existe a possibilidade de você abrir uma posição comprada justamente quando o mercado vai passar por uma reversão, colocando assim então a sua posição contra a tendência em andamento. E essa recomendação de cautela pode ser justamente reforçada observando aqui o tempo gráfico diário, no qual podemos perceber que o seu comportamento de preço já perdeu aqui uma linha de tendência de alta bem importante, juntamente aqui com uma linha de média móvel bem importante, que foi a de 20 períodos, e também está apontando aqui um momentum descendente pelo índice de força relativa. Sendo assim, mesmo com o preço então testando regiões técnicas bem importantes de concentração de demanda para o ativo, é bem recomendável que você tenha mais prudência e não entre de mão cheia nesse momento com o Bitcoin. E já indo aqui para CHZ no tempo gráfico de 4 horas, podemos perceber que o seu price action nesse momento está encontrando uma faixa de negociações de equilíbrio, no qual podemos perceber claramente aqui a formação técnica desse retângulo, com essa zona de resistência muito bem aqui definida e essa zona de suporte aqui também muito bem definida. Então, no caso aqui, para o tempo gráfico de 4 horas da CHZ, as melhores oportunidades de compra surgirão justamente quando o ativo testar essa região técnica de suporte bem importante, próximo aqui à faixa de preço de 31 centavos de dólares, e as melhores oportunidades de venda surgirão justamente quando o ativo testar essa região técnica de resistência bem importante, próximo aqui à faixa de preço de 35 centavos de dólares. Porém, para aquelas pessoas que desejam abrir uma posição comprada ou até mesmo vendida com esse ativo pensando em um longo prazo de aplicação, é então mais sugerível que você espere aqui que esse padrão de preço seja rompido ou para cima ou para baixo, para que você possa então abrir a sua posição comprada ou vendida pensando em um prazo maior da aplicação. Isso porque justamente um rompimento de preço para cima ou até mesmo para baixo poderia indicar de fato um grande movimento pessimista e otimista para o mercado. E você então, esperando isso acontecer para o ativo, sua posição comprada e vendida seria muito mais assertiva e também poderia durar muito mais tempo para o mercado. E já indo aqui para a IOTA, também no tempo gráfico de 4 horas, podemos perceber aqui já um price action descendente se formando para o ativo, com ele então cruzando para baixo de linhas de médias móveis bem importantes, e também podemos perceber aqui que o RSI já está abaixo da região técnica de 50 pontos da sua escala, o que então denotaria um comportamento de preço de pessimista e também de tendência de baixa para o tempo gráfico de 4 horas. E esse comportamento pessimista pode ser ainda mais reforçado observando aqui o tempo gráfico diário, no qual podemos perceber já há um tempo um price action descendente se formando para o ativo e também com ele aqui cruzando para baixo da linha de média móvel de 20 períodos e inclusive testando ela como um potencial ponto de resistência para o seu price action. Além, claro, de um comportamento de índice de força relativa descendente e também nesse momento abaixo da região técnica de 50 pontos da sua escala. Então, no caso aqui, operações compradas não seriam tão bem recomendadas nesse momento, porém, eventualmente, o comportamento de preço pode sim acabar encontrando justamente próximo a algum número aqui de Fibonacci bem importante
importante e também próximo à linha de média móvel de 50 períodos como de fato um grande ponto de concentração de demanda para o ativo. E dessa forma existe sim a possibilidade do comportamento de preço estar muito próximo de encontrar aqui uma região de suporte bem importante. E nisso, caso então você esteja querendo abrir uma posição comprada com esse ativo no tempo gráfico diário, você pode sim se amparar nesses fatores técnicos bem importantes aqui citados para abrir uma posição comprada com o mesmo. A única recomendação que eu realmente teria para dar para vocês é de justamente não entrar de mão cheia para que vocês não fiquem com a operação comprada contra uma possível tendência de baixa que esteja se formando no tempo gráfico diário. E por último, pessoal, porém claro, não menos importante, aqui na SHIB no tempo gráfico diário podemos perceber já uma forte alta acontecendo para o criptoativo no dia de hoje, no qual podemos perceber aqui uma alta de mais do que 27% em poucas horas de negociações. E também podemos perceber que isso está acontecendo simultaneamente com o seu price action rompendo para cima de linhas de médias móveis bem importantes e também aqui cruzando para cima da região de 50 pontos da escala do RSI com bastante volume de negociações e bem acima da média. E tudo isso então denotaria um comportamento de alta e otimismo para o ativo no tempo gráfico diário, porém pessoal, também percebo aqui que nesse momento o ativo já acabou atingindo uma região técnica de resistência bastante relevante para o tempo gráfico analisado. E dessa maneira, para aquelas pessoas que não conseguiram comprar esse ativo em um ponto técnico bem relevante para o seu comportamento de preço, talvez nesse momento pensar em abrir uma posição comprada com a SHIB seja um pouco tarde demais. Sendo então mais sugerível que você espere uma correção acontecer para o seu comportamento de preço ou então que ele teste novamente essa região técnica aqui de suporte bem importante para o seu price action antes de você abrir uma posição comprada com esse ativo. E bem pessoal, essa era a análise que eu queria passar para vocês hoje. Se você ainda não é inscrito aqui no canal, se inscreva aqui embaixo, deixe também o seu like e um comentário sobre o vídeo e até a próxima.